Excelências, amigas e amigos de Agostina Bessa Luís, permitam-me começar da melhor maneira lendo uma conhecidíssima passagem de Agostina, o início do romance de 1979, Fanny One. O Rio Douro não teve cantores. Teve-os o Mondego e o Tejo também. Mas, para além das cristas do Marão, em vez do alaúde e da guitarra, havia o repique dos sinos ou o seu dobrar espaçado. Havia o tiro certeiro dos caçadores de perdiz, lá pelas bandas da Mochagata e do Caixão da Veleira. E o clarim das guerrilhas ouvia-se através da poeira de neve que cobria os barrancos de Sabroso. O Rio Douro ficou banido da lírica portuguesa, com a sua catadura feroz, pouco própria para animar os gorjeios dos Bernardins, que são sempre lamurientos e que à beira da água lavam os pés e os pecados. E, no entanto, trata-se de um rio majestoso como não há outro. Mas lamenta logo a seguir: por cá são brandas as liras, epopeias são raras, as musas são mimosas e não ardentes. Seria quase impossível dizer que meia dúzia de linhas explicam ou sequer apresentam um grande escritor. E por maioria de razão uma escritora de tão vasta e exigente obra como Agostina. Mas note-se como alguém que cantou o Douro, embora, claro, a palavra adequada seja talvez outra, se queixa de que o Douro não teve cantores. A maneira como escreve frases definitivas sobre particularidades locais, como exagera sem exagerar, sendo inconveniente de uma forma ainda assim cordata, como faz pouco e como elogia, como nota a desmesura entre os lugares e os seus cantores, museus de fracas musas, a que chama mimosas e não ardentes, ou seja, em tudo diferentes do que Agostina foi e do que escreveu. Diz quem é do Norte que Agostina Bessa Luís é do Norte. Quem é do Douro, que é do Douro. Quem é do Porto, que é do Porto. E têm todos uma parte de razão. Tendo também razão os que dizem que a sua geografia é maior do que qualquer região ou nação, quer nos seus temas, quer no seu gênio e ambição. Mas tendo nascido em Vila Miã, Amarante, e vivido décadas sem fim no Porto, não há dúvida que se identificou com estes lugares e com o espírito dos lugares. O espírito do Porto, ou se quiserem, o sentimento do Porto, por exemplo. Ocorreu-me que têm dificuldade em falar de Agostina pessoas que não têm dificuldade em falar do Porto, nem em reclamar Agostina para o Porto. E, no entanto, por que não identificar os lugares comuns sobre uma cidade que revelam sempre uma verdade, com a impressão que fica dos seus livros para quem a leu e dela mesma para quem a conheceu? Não é o Porto nobre, leal, invicto, laborioso, de forte caráter e menos dado à obediência do que à liberdade? E não será essa uma legenda adequada para a autora cujo centenário celebramos hoje? Não tanto por ser do Porto, por ter vivido no Porto, por ter encontrado no Porto, no Douro, no Norte, uma raiz e uma cultura comuns que se juntaram a uma personalidade e a um talento muitíssimo incomuns. Estarão lembrados que em Fanny One há um coração, o coração da homónima inglesinha que o seu malogrado viúvo, José Augusto, preservou. Dir-se-á, que episódio translocado, que culto malsão, que ultra-romantismo de outras épocas. Dá-se, no entanto, o caso de Agostina
estar conscientíssima de tudo isso e de como Camilo, cuja obra fez sua para escrever este livro, poder ser ultra-romântica à medida que desconstrói o ultra-romantismo. Mas não estou a fazer uma leitura de Fanny Owen, estou a dar um exemplo. Muito se tem falado nos últimos tempos, no Porto, no país e além Atlântico, de um coração. Um coração até hoje preservado e das emoções contraditórias que ainda suscita. E penso, que romance teria Agostina escrito sobre o coração de Dom Pedro, que o deixou ao Porto, e as suas vicissitudes no ano de 2022. Que perturbação regional, patriótica, ideológica ou dissonante causa um coração que não causaria uma espada ou uma coroa ou um tinteiro? Devia haver cantores inspirados por musas ardentes, não mimosas, que escrevessem sobre este episódio contemporâneo de uma história antiga. É uma história que interessaria de certo a Agostina, que muito escreveu sobre grandes vultos e pequenos casos, e que manteve com a história, com maiúscula, uma relação imprevisível e mordaz. E é uma história do Porto, com uma de figuras concretas e ficcionadas sobre as quais escreveu, de Pascoais a Sá Carneiro, mas com a vantagem de concentrar num objeto, numa imagem, numa ocasião, todo um livro, todo um modo de ser, de forte caráter, nobre, leal e invicto, amante da liberdade e que mais conviria a Agostina, capaz de nos trazer numa mesma página a ideia e a emoção, o fervor e o incômodo, de forma sempre surpreendente, sempre agostiniana. Excelências, amigas e amigos de Agostina, que dia o de hoje. Iniciado em Amarante, continuado aqui em Serralves, no Porto, nunca terminado, porque Agostina nunca termina. E o Presidente da República aqui deveria estar, em Amarante como no Porto, para homenagear o Portugal iconoclasta, que existe no fundo em cada português, mesmo quando só visível em grandes lances coletivos. Para homenagear o Portugal, que é cosmopolita, mas nunca se esquece as suas raízes. Não porque as tivesse conhecido viandante pelo território, mas porque as viveu na terra, nas gentes, nos monumentos. Para homenagear o Portugal do Norte feito de vários nortes, e também do Porto. Do Portugal feito do Norte, onde nasceu Portugal. E homenagear o Portugal iconoclasta. Homenagear o Portugal ecuménico, universal, mas ligado às raízes. Homenagear o Portugal feito ainda hoje, tal como nasceu, a partir do Norte, é homenagear Agostina. Também isso, o Presidente da República tem a agradecer a Agostina Bessa Luís.